Então fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é André Zorenzo e agora vamos pegar a nossa máquina do tempo para voltar ao passado em 1938 na França para vermos a terceira Copa do Mundo. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha e acima de tudo ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo toda terça e sexta e vambora! I killed it, it's murder, go crazy, berserker. E Andreas, por que a França foi decidida? A gente tem dois motivos. Primeiro, que o clima estava bem intenso na Europa. Adolf Hitler, Benito Mussolini, todo mundo querendo se matar. Então eles decidiram, sabe, para acalmar os ânimos, fazer uma Copa ali para tentar também dar uma disfarçada no clima tenso que estava ali no local. Também para homenagear o Jules Rimet, que ainda era presidente na época, que é considerado o maior presidente e mais importante da FIFA de todos os tempos. E olha uma história muito interessante, que isso já junta com as eliminatórias da Copa. A Argentina também se classificou, ela também se candidatou para ser a sede da Copa, porque eles queriam uma coisa mais diplomática, sabe? A Argentina falou assim, mais ou menos, vocês fizeram a Copa de 34 na Itália, então vocês vão voltar para a América do Sul, a gente vai alternando até o final dos tempos. Tipo, América do Sul, Europa, América do Sul, Europa, América do Sul, Europa. Só que por causa dos dois motivos, a Argentina não foi escolhida. Então praticamente todo o continente boicotou as eliminatórias e Brasil e Cuba passaram sem nenhum problema, sem disputar nenhum jogo eliminatório. Também a Indonésia, lá na Ásia, foi uma das únicas das 3 seleções da Copa que não participaram dos jogos eliminatórios, pois não precisavam. E voltando, já juntando com as eliminatórias, a Europa ficou com a maior parte das vagas, com 11 vagas. Se classificando a Áustria, que como eu disse lá em 1934 era uma das principais seleções e aqui também era uma das principais seleções a disputar a Copa do Mundo. Mas olha o que aconteceu. Meses antes da Copa do Mundo, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista de Adolf Hitler. Então, os jogadores da Áustria podemos dizer que foram convidados a jogar pela Alemanha nazista. E aconteceu assim o primeiro e único WO de Copas do Mundo, a Suécia se classificando automaticamente para as quartas de finais. Outra curiosidade da Copa do Mundo. Aqui foi a primeira vez que o anfitrião e o campeão da Copa passada não precisavam passar pelas eliminatórias. O treco da sede, continuar como anfitriã e não precisar passar pelas eliminatórias, continua até hoje. Mas o campeão da Copa passada durou até 2006, quando o Brasil, campeão da Copa de 2002, precisou se classificar para a Copa de 2006 na Alemanha. Mas vamos voltar aí. Como é que ficou o esquema da Copa, a chapa final? Bem, aconteceu no mesmo ritmo e no mesmo esquema da Copa de 34. Primeira fase eram as eliminatórias, direto no mata-mata. Então, primeira fase oitavas, segunda quartas, terceira semis e a quarta fase era a final e a disputa de terceiro lugar. E o Brasil? A principal pergunta da nossa série. Em 30, cariocas e paulistas brigando para quem envia para a Copa. 34, profissionais e amadores brigando para quem envia na Copa. E em 38, não houve nada, meus caras. A CBD começou a fazer acordos e apaziguar a situação com outras federações de futebol do Brasil. Finalmente resolveram, se a gente quiser dar o máximo que o Brasil precisa na Copa do Mundo, vamos enviar o nosso melhor. E assim a seleção de 38 do Brasil foi enviada com os melhores jogadores que a gente tinha no nosso futebol nacional. E voltando à nossa estrela Leônidas, o Diamante Negro. E voltando também, não é o chocolate, pelo amor de Deus, é o jogador Leônidas da Silva. Tô te olhando pra você não confundir, meu cara. Bom, o primeiro jogo do Brasil na primeira fase foi contra a Polônia. A gente abriu um 3-0 bem vantajoso pro Brasil no primeiro tempo, mas começou a chover. O jogo de contato físico da Polônia se favoreceu e o segundo tempo terminou em 4-4. Daí foi realizada a prorrogação e o Brasil terminou vencendo com 6-5. A primeira vez e única que o Brasil venceu numa prorrogação de Copas do Mundo. E outra curiosidade aqui no meio deste nosso maravilhoso vídeo. Já se inscreveu? Compartilha e dá o like e por cima ainda ativa o sininho das notificações para receber, como eu disse, vídeo novo toda terça e sexta depois das 7. A curiosidade era, se a gente passasse o tempo normal, tempo regulamentar, e passasse também no primeiro e segundo tempo da prorrogação, o Brasil e outras seleções naquela Copa não deveriam disputar os pênaltis, porque a disputa de pênaltis para declarar vitória
e derrota não havia ainda sido regulamentada, ou seja, o pênalti era só com penalidade máxima por falta na área. E depois da prorrogação, acabava o jogo, você teria que realizar outro jogo, um jogo extra. E aí, meu caro, Cuba que se deu bem. Lembra lá de Cuba, que tinha se classificado sem jogar nenhum jogo eliminatório? Na minha opinião, e também de outras pessoas que já viram a história da Copa do Mundo, é a maior zebra das Copas. Eles conseguiram eliminar a Romênia na primeira fase, empatando o primeiro jogo 3-3 em tempo regulamentar e em tempo de prorrogação. No segundo jogo, eliminaram a Romênia e, cara, eles tinham tudo para passar direto para as semifinais. Eles iam enfrentar a Suécia, que tinha ganhado de WO. Eles não tinham muita técnica na Copa do Mundo, a Suécia. Eles tinham esperança, mas eles tomaram 8-0. Que vacilo, né? Daí, a gente pode destacar um outro jogo de Copa do Mundo. O Brasil com a Iugoslávia nas quartas de final. Conhecido como a Batalha de Bordeaux, o primeiro jogo extremamente violento terminou em 1-1. E assim se marcou a Batalha de Bordeaux, meus caros. No jogo extra, o Brasil venceu de 2-1. E as semifinais, como é que fica? Ficou Hungria e Suécia, Brasil e Itália. Leônidas não participou do jogo das semifinais entre Brasil e Itália, alegando dores, mas a gente pode, sabe, dar uma olhada. Talvez não seja isso, talvez ele só não queira participar e o técnico liberou. Mas se for isso, infelizmente o Brasil foi eliminado nas semifinais, perdendo de 2-1 para a Itália. Mas ainda teria uma alegria pra gente na Copa. Meus caros, nós ficamos em terceiro lugar porque a Hungria avançou facilmente, ganhando da Suécia, indo para a final, e o Brasil goleou a Suécia e levou a medalha de bronze para casa. Finalmente a nossa seleção nos honrando o país. E a final, Andrés? Itália, anteriormente campeã da Copa de 34, vinha com tudo. Hungria com Puskás, nosso querido Puskás, que mais tarde jogou pelo Real Madrid e outros clubes que ele marcou. E, cara, adivinha, da onde veio o prêmio Puskás? É claro que é do jogador Puskás da Hungria. Foi um jogo muito disputado, mas a Hungria acabou perdendo e nunca mais, como pode dizer, tendo um resultado muito bom em outras Copas. Apenas em 1954 que eu posso destacar a sua campanha. E também aqui em 1938. Assim a Itália se sagrava a primeira bicampeã mundial de Copas do Mundo. E durante o jogo da Polônia aconteceu um fato muito importante na história da nossa querida seleção. Leônidas, na segunda prorrogação, já durante o empate de 4-4 no tempo regulamentar, após rasgar sua chuteira, fez um gol descalço, o primeiro e último das Copas. Gostou do vídeo? Já vai deixando seu like, se inscreve, compartilha, como eu disse ao longo do vídeo. Ativa as notificações para não perder vídeo novo toda terça e sexta depois das 7. E valeu!